Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos seguir com o nosso ESD, nosso estudo online. Ainda vamos continuar no módulo 2, que é o módulo que trata sobre a codificação espírita. Hoje vamos iniciar o roteiro 3, que vai tratar de Allan Kardec. Allan Kardec, o professor e o codificador. Então a gente vai entender um pouquinho quem foi Allan Kardec, qual a sua importância para a codificação do espiritismo, não só para a codificação do espiritismo, para a questão educacional como um todo. A gente vai ver que ele era um pedagogo já relativamente famoso à época do surgimento do espiritismo. Então é tudo isso que a gente vai ver aqui. Vai ser um breve resumo. Existem duas coisas boas de serem vistas com relação a Allan Kardec. Tem o filme que saiu recentemente e tem também uma biografia sobre Allan Kardec de Marcelo Souto Maior, que também é extremamente detalhada e que tem coloca todos os pingos nos is com relação à vida e obra dele, ok? Mas vamos seguir aqui, vou lendo a apostila. É bem descritivo o texto, então não sei se vamos ter muitas interferências aqui hoje, mas vamos vendo, tá joia? Então, ele começa aqui falando sobre o menino Hipólite, certo? Então, antes da gente ver Kardec como adulto, já como codificador, vamos entender a vida dele desde a infância. E é justamente como ele começa aqui. Duas são as fases em que se pode dividir a vida de Allan Kardec. A primeira, como o consagrado professor Rivail, a segunda, como o codificador do Espiritismo. Destacaremos a seguir os aspectos mais importantes de sua luminosa trajetória pela Terra. Porque a primeira coisa que a gente se pergunta quando entende que ele era Rivail e assinou a codificação espírita como Allan Kardec, a gente se pergunta por que isso. Mas isso vai estar escrito aqui que ele já era, como aqui se fala na introdução, consagrado. Ele era um professor consagrado à época. Então, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, se ele colocasse o seu nome lá, muitas pessoas iriam procurar a leitura do livro não pelo conteúdo em si, mas por ser ele que estava lançando, né, por ser uma obra teoricamente dele, eles desconheciam, mas assim, por ser uma obra dele, então ele não queria isso. Ele queria que a obra do Espiritismo, o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos, ficasse famoso pelo seu conteúdo em si. Então, por isso que ele se escondeu nesse pseudônimo de Allan Kardec. E aí vamos começar aqui a estudar o menino Hippolyte. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, França, a 3 de outubro de 1804, no seio de antiga família leonesa, de nobres e dignas tradições. Foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jean-Louis Duhamel. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra e probidade. Grande número de seus antepassados se tinha distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se fora um adulto. Então, desde a infância ele já se mostrava maduro para a propriedade, né, e responsável. Os primeiros estudos foram no Instituto Yverdon. Conforme nos conta Henri Sos, que é o biógrafo de Kardec, Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon ou Yverdun, cidade suíça do cantão de Vaud, situada na extremidade SO do lago Nechoté e na foz de Thiel, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar. O célebre Instituto de Educação ali instalado em 1805 pelo professor filantropo Johann Heinrich Pestalozzi, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros,
citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. O Instituto Pestalozzi até hoje é dito como, até hoje é tido, não dito, tido como um avanço na questão educacional europeia. Então foi nesse setor, nesse lugar que Kardec foi estudar, então nesse centro de educação avançada que até hoje é modelo na Europa. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso instituto. Louvaram o criador dessa obra revolucionária e por ela também se interessaram Goethe, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III e sua esposa Luísa, o czar da Rússia Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e do Württemberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina de Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e no mundo cultural. O menino Denizar Rivaio, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço. Possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, e ainda mais inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia, Rivaio cativou a simpatia e a admiração do velho professor, deste se tornando, pouco depois, eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Aliás, até mesmo aquele bom senso que Flammarion com felicidade aplicou a Rivaio foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto de Verdun, onde também lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Quando ele fala que até mesmo por aquele bom senso que Flammarion aplicou a Rivaio, esse é um famoso discurso que Camille Flammarion fez no velório no sepultamento de Allan Kardec. Ele classificou Allan Kardec como o bom senso encarnado. E esse rótulo, vamos dizer assim, não é bom rotular as pessoas, mas esse rótulo realmente Kardec teve e realmente Kardec leva desde então. E a gente entendendo sua infância e adolescência, a formação pedagógica riquíssima que ele teve, a gente chega na parte do professor Rivaio, que foi para isso que ele estudou, né? Então, as obras didáticas. Sem dúvida, chegando à capital da França, Denis Rivaio logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemães e para preparar o seu primeiro livro didático. Ele era poliglota, né? Assim é que, em dezembro de 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. O curso de aritmética constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivaio. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando-o em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. A obra em questão era recomendada aos instrutores e às mães de famílias que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética e primava pela simplicidade e clareza, tal qual o Espiritismo, né? Qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivaio Kardec. Pode ver que toda a codificação espírita ela é extremamente simples e clara. Ele usa dessa pedagogia até na codificação espírita. A gente pode não conseguir colocar em prática os ensinamentos que lá estão, porque eles são de difícil execução. Mas o entendimento é simples e claro. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do participante. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetra-lhes a essência, por assim dizer. É realmente uma revolução no plano da educação, né?
Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Vinteuil e Thyssen. Destacaremos, dentre outras, as seguintes obras: Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, de 1824, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, 1828, Gramática Francesa Clássica, 1831, Qual o Sistema de Estudos mais em harmonia com as necessidades da época, 1831, Memória sobre a Instrução Pública, 1831. Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade, 1846. Soluções dos Exercícios e Problemas do Tratado Completo de Aritmética, 1847. Projeto de Reforma referente aos exames e aos educandários para mocinhas, 1847. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Ditados Normais dos Exames, 1849, Ditados da Primeira e da Segunda Idade, 1850, Gramática Normal dos Exames, com Levi Alvarez, 1849, Curso de Cálculo Mental, 1845 ou antes, Programa de Cursos Usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, de 1849, ou seja, uma obra riquíssima. Inclusive, se destaca essa questão do plano proposto para a melhoria da educação pública e qual o sistema de estudos em mais harmonia com as necessidades da época, que realmente começaram a revolucionar, junto com o Instituto Pestalozzi. Essas obras que o professor Rivaio publicou, eles impulsionaram o avanço do ensino europeu. E o método que eles utilizavam, esse aqui, o ensino intuitivo, que é isso que foi falado antes, que é como se fosse uma progressão do entendimento. O entendimento é simples e claro, mas ele penetra na pessoa. A gente não é decorado, não é uma decoreba, realmente é um entendimento firme. Aí, como não podia deixar de ser, Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, que é a educação dos sentidos, com passagem natural a atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. A ideia existe originariamente na criança e a intuição sensível é somente a sua realização concreta, único meio de a vida se tornar compreensível, porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. Mais ou menos um modelo de educação positiva, talvez, que a gente fala tanto hoje, ele já vem com esse somatório em que o aluno fica no meio do ensinamento, né? Ele é a peça mais importante. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução elementar de Pestalozzi, afirmou Julien de Paris, é a intuição, que ele considera como o fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano de maneira mais natural. Vide o Maria Montessori, que também teve esse mesmo tipo de pensamento para a educação infantil, né? O exercício das funções diretivas e educativas. Tendo fundado em 1826 em Paris a instituição Rivaio, o jovem professor aí exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava meus amigos. Deve-se ressaltar que, tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivaio pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Gabrielle Boudet, com quem se casaram em 1832. Foi no decorrer de sua carreira de instrutor filantropo que Rivaio exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho de observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Assim, antes mesmo que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já havia Rivaio firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Ou seja, ele já era famoso, ele já era consagrado, ele era um distinguido mestre da pedagogia moderna, certo? Ele não surgiu com o surgimento do Livro dos Espíritos, tem toda uma base, né? E aí a gente vai ver a missão
e os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Conforme já foi comentado no item 4.2 do roteiro 2 deste módulo, em meados do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de toda a sociedade, inclusive da imprensa. O professor Rivaio, estudioso do magnetismo, assim se expressa a respeito dos novos fatos. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com um efeito muito singular, respondi, mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Kardec era estudioso do magnetismo, então, a princípio, antes de conhecer o fenômeno a fundo, ele atribuiu o fenômeno de que as mesas estavam girando ao fluido magnético. Né? E, na verdade, nesse momento era um divertimento. Ninguém tinha atentado para uma coisa mais séria que podia sair daqueles movimentos das mesas. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse, até então ele não tinha ido ver o fenômeno, né? Temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Era lógico este raciocínio. Eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno, afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Porque ele entendia que a mesa podia virar por ser um ato físico, mas daí a responder já exige um cérebro que a mesa definitivamente não tem, né? Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Ainda nada vira, nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. Como eram pessoas honradas e dignas de fé, ele não achava que eram charlatões que estavam fazendo a mesa se mexer. Mas ele ainda assim estava dando como um efeito só físico. No ano seguinte, estávamos no começo de 1855, encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de uma hora, com um entusiasmo que consagrava todas as ideias novas. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula Sra. Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patier e a Sra. Pleine-Maison, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o Sr. Carlotti se pronunciara, mas em um tom muito diverso. O Sr. Patier era muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim uma viva impressão. E quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da Sra. Pleine-Maison, à rua Grange Batiel, 18, aceitei imediatamente. Isso aqui é como um diário dele, né? Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em direções tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Então, curioso que era, estudioso que era, viu que ali não era só uma futilidade, que provavelmente era uma coisa muito mais profunda do que isso, e se dedicou a estudar. Bem depressa, a ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da Sra. Pleine-Maison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à rua Rochechort. Me desculpem a leitura das palavras que eu não sei falar, pronunciar francês, tá?
O Sr. Bodin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Os médiuns eram as duas senhoritas Bodin que escreviam no ardósia com auxílio de uma cesta chamada carrapeta e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha, perguntas mentais. Então ele realmente viu que era um fenômeno novo. Os primeiros estudos sérios de espiritismo foi nessas reuniões na casa da família Bodin que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Porque era realmente de se iludir, né? Você podia cair no fascínio e não era isso que ele queria. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria nem a ciência integral, que o saber de que dispunham circunscrevia-se ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grande escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Por isso, a questão do ensino da universalidade dos espíritos, e muitas vezes até hoje, as pessoas acreditam que, por ter se tornado espírito, ou aquela alma, quando encarnada, quando se tornou espírito, se torna mais sábia. Mas já está aqui Kardec dizendo que não, que essa sabedoria é conforme o grau de adiantamento de cada um, né? O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência no mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Não importava o que eles estavam dizendo, mas que eles estavam dizendo do além-túmulo, então já era importante. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecesse um estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. É como se a gente estivesse falando com alguém lá da Groenlândia e a pessoa da Groenlândia estivesse nos contando como é lá, sem a gente nunca ter ido, né? Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informarmos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Olha aí, meios de me informar e não reveladores. Eu não acreditava em tudo que via, ele batia as informações e foi formando aquele quebra-cabeça que ele estava recebendo, porque cada espírito conseguia ver um pouco, né? Notícias e desempenho da missão. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rival dirige-se ao Espírito Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina. Estabeleceu-se então o diálogo que segue. Pergunta: a verdade. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. A resposta: confirmo o que te foi dito, que ele seria sim o missionário-chefe da nova doutrina, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir.
Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Ou seja, já tinha alguém na agulha se Kardec falhasse, né? Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Presta atenção nisso aqui, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. A gente já ouviu isso em outro lugar, né? Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio, se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Tens o livre-arbítrio, da qual se pode usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te que é rude a tua luta, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha aí que missão. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para tua perda. Ver-te-ás a abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecem os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob o passos urzes, pedras e agudas serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Faça mister, primeiramente, para agradar ao Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, pois, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Coisas simples, né? Ali, o Espírito Verdade está dizendo ali, pedindo coisas simples, assim, que todo mundo seria capaz de executar, né? Muito simples. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer daí para adiante, Rivaio levou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos desígnios superiores. Senhor, pois que te dignastes a lançar os olhos sobre mim para cumprimento de teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as formas físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito Verdade, Kardec registra, 10 anos depois, as seguintes observações. Escrevo esta nota 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor, e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se conservavam fiéis estavam à minha saudade e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso.
Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Realmente ele teve uma morte precoce. Graças, porém, à proteção e assistência de bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que dissatisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de verdade, que, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava da minha chegada, as misérias da vida deslizam sobre mim, sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, que os gritos do mal jamais me perturbaram. Olha que coisa linda, né? E aí vem a questão do nome Allan Kardec. Quando da publicação do Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema: como assinar o trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivaio, segundo se desprende das palavras do biógrafo. No momento de publicá-lo, diz Agassos, na biografia de Allan Kardec, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com o seu nome, Denizar de Hipólito Leão Rivaio, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico em virtude de seus trabalhos anteriores e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas. Druidas que eram sacerdotes dos gauleses originários das Galhas, hoje França, e dos celtas. Não tinham templos, reuniam-se nos bosques e veneravam certas plantas tais como o visco e o carvalho. Acreditavam na imortalidade da alma e metempsicose, que é a transmigração da alma em corpos de animais. O espiritismo não acredita nisso, né? Sua filosofia é quase desconhecida porque não a escreveram, confiando à memória de seus discípulos. E aí as obras espíritas, além do Livro dos Espíritos, saindo a lume em 18 de abril de 1857, Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destacam a Revista Espírita, de 1º de janeiro de 1858, O que é Espiritismo, de julho de 59, o Livro dos Méritos, de 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, O Céu e o Inferno, de agosto de 1865, a Gênese, 16 de janeiro de 1868. Após sua desencarnação, foi publicado em 1890, em Paris, por Leimer, o livro Obras Póstumas, que é uma coletânea de escritos do codificador do Espiritismo. E quando ele faleceu, ele estava trabalhando em uma obra que reunia espiritismo e magnetismo, só que ele não teve tempo de terminar. Não menos importante é a correspondência, mediante a qual Kardec estabeleceu contato com escritores, políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todas as condições, de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo as almas aflitas e torturadas às ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. E aí vem a atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita, voz geral entre os estudiosos da doutrina espírita, no que diz respeito ao trabalho da codificação, que Kardec não foi um simples compilador, tendo sua tarefa ido muito além da coleta e seleção do material, isto é, mensagens recebidas do mundo espiritual. Sobre este assunto, o Antuil Thyssen faz os seguintes comentários. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todos aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, e que perguntas foi ele que fez, né? Sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários às respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos, a precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares de sua autoria, as observações e anotações, as paráfrases e conclusões, sempre profundas e incisivas, e bem assim a sua notável introdução,
Tudo isto atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometer a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica, de caráter científico e de consequências morais e religiosas. Ele jamais foi só um compilador. Imagino que ele executou tudo isso num tempo que as comunicações vinham de navio. Não existia e-mail, não existia telefone, não existia nada disso que facilitasse, né? E aí a desencarnação, o trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou que aguardavam a oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder de suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa de suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Acerca da luminosa existência do mestre lionês, escreve o irmão X, que é o espírito Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu igual cumprimento à divina missão que trazia à terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. E foi essa a missão que Kardec teve. Ele não foi um simples compilador, ele foi codificador. Ele conseguiu pegar todas aquelas mensagens mediúnicas e tirar o escopo da nossa doutrina. E a partir das obras básicas, que são as 5, mas muitas outras obras que ele publicou, a gente viu algumas aqui. Claro que informações novas vieram depois, vídeos, livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que trouxeram muitas informações novas. Mas no trabalho de Kardec está toda a nossa base, está todo o nosso escopo e é o crivo por onde devemos passar todas as novas informações que apareçam a partir de então. Então, é enorme a importância de Allan Kardec. Claro, como o Espírito Verdade falou, não era insubstituível, mas ele conseguiu sim desempenhar sua missão de forma honrosa, sendo, como Camilo Flammarion falou, o bom senso encarnado, e usou desse bom senso na codificação da nossa doutrina que está aí consolando os corações. Era isso que tínhamos para falar sobre Allan Kardec. Obviamente, é uma biografia nem tanto resumida assim, né? Ficou um pouco longo, mas é uma biografia resumida diante de todo o trabalho que ele teve. Para quem tiver interesse de se aprofundar, tem o livro e o filme sobre Allan Kardec. Tiver dúvidas, comentários, qualquer coisa pode deixar aí embaixo que eu me esforço para responder, tá? Vamos seguir junto aí nessa estrada de aprendizado. Estou à disposição sempre. Até a próxima!